Amados, sem muitas delongas, que Fatinha falou que eu tinha que terminar antes de meia-noite, né? Então, quero pedir vocês para abrir suas Bíblias em Atos 11. Como a pastora Fátima falou, a gente tem que tentar só dar um enunciado de alguma coisa hoje, que é o primeiro dia, e eu agradeço a pastora Fátima pela confiança. Nós somos amigos aí um bom tempo, que a gente não vai falar o tempo para ninguém saber que eu estou ficando velhinho, né? Mas a gente tem uns anos aí de caminhada, de amizade, graças a Deus. E quando ela me chamou, fiquei assim, muito, muito alegre, muito feliz. E estou deixando hoje a minha igreja, que hoje é dia de culto lá, né? O de vocês é quinta, o nosso é às quartas-feiras. Mas o povo entendeu, graças a Deus, foi tudo tranquilo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui essa noite. Vamos ler os versículos 15 e 16. Depois a gente vai dar um pulinho para ler o 25. Vamos ler o 25 e 26. Depois a gente volta no 15 e 16. Atos 11. Mais lá para frente a gente volta. Vamos ler o 25 e o 26. Atos 11, versículos 25 e 26. Quem achou, digo, achei. Saúde. Diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos repetir esse finalzinho em Antioquia em diante? Podemos? A voz de 3. 1, 2, 3. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Amados, eu não quero trazer aqui, né, eu não quero inventar a roda. Mas quem aqui ainda não ouviu falar de discipulado? Quem ainda não ouviu? Né, todos ouvimos. Hoje não tem nenhuma denominação que a gente vá que discipulado ele não esteja em pauta, ele não seja o tema da caminhada. É isso das igrejas históricas como a nossa, como a Assembleia de Deus, como a Batista, como as neopentecostais, aonde a gente for, discipulado hoje ele é o tema. Mas para mim, e eu quero que vocês não se espantem muito, para mim é um espanto a gente falar sobre discipulado. Para mim, cristão e discipulado não tem como não ser a mesma coisa. Não tem como cristão não ser discípulo, não tem como discípulo de Jesus não ser cristão. Então eu falar de algo que é como se eu chegasse para um médico e falar para um médico que ele tem que saber aferir uma pressão. Não tem como, não tem. Se eu falar isso para o médico, acho que ele vai rir, no mínimo, ele vai rir da minha cara. Ou chegar para um militar e falar assim, ó, tu tem que aprender a prestar continência. Não dá. Quando a gente é recruta, né, falando do militarismo, a gente aprende, mas isso na primeira semana a gente já está apto para isso. Então, para mim, como cristão, eu tenho 24 anos de evangelho, vou fazer 17 de pastorado, e eu me espanto como a gente tem que trazer à tona aquilo que é bíblico. Quero dar um exemplo para vocês. Quais foram as últimas palavras de Jesus no livro de Mateus? Quem sabe me dizer? Sem pegar cola. Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Isso. Aí ele... você pegou o 27, chegou no 29, mas deu para a gente entender. Mas olha só. Digamos que eu vou partir. Vou pegar aqui, quem tem uma mãe que o filho é adulto e mora ainda com a mãe? Mãe ou pai? Aqui a gente tem alguém? Tem? Então a gente tem duas. Digamos que, vou dar até a mim como exemplo, né? Eu fui ser missionário 3 anos no Peru. E digamos que seu filho ou sua filha vá para uma viagem para um lugar muito longe e vai morar lá um tempo. E você, obviamente, a gente não sabe quando vai ver e nem se vai ver de novo. Essa é a realidade. Então, no momento da despedida, vocês vão falar algum tipo de coisa inútil para os seus filhos ou filha? Não, né? Mas qual a palavra que você diria?
Eu fiquei 3 anos no Peru. Todas as vezes que eu vinha no Brasil, o que a minha mãe me dizia? Eu te amo. Na hora de ir embora, não adianta. O eu te amo saía. Podia ter um livro escrito para falar para mim, mas o livro ia terminar assim: eu te amo. Por quê? Porque quando a gente está se despedindo e não tem a possibilidade, ou não sabe se terá a possibilidade de ver de novo, a gente vai querer falar aquilo, expressar aquilo que para a gente é o mais importante. Estão de acordo comigo? Né? A gente não vai chegar e falar assim: olha, eu vou me despedir de você, não sei nem se eu vou te ver de novo, mas, pô, tu sabe o preço da azeitona? Não dá, né? Quem vai falar um treco desse? Você vai falar aquilo que você acha que é o mais importante. Final do livro de Mateus, e capítulo 28. Jesus, ele está a ponto de ir assunto aos céus, de ir para o céu. Então, se ele vai se despedir dos seus discípulos, aos quais ele ficou 3 anos ensinando, o que ele vai falar? Aquilo que ele tem de mais importante. E de fazer discípulo. E como que é isso? Ensinando a guardar todas as coisas que de mim tendes aprendido. A palavra discípulos, no grego, ela tem o significado mais cultural que essa palavra tem, é o seguinte. Vem cá, Lucas, deixa eu pegar aqui como exemplo, por favor. Esquece que aqui está tudo um piso bonitinho. Digamos que a gente está andando na época de Jesus com a poeirada do caramba. Vocês imaginam isso, né? Então, caminha aí. Caminha, agarra uns 5 passos para frente. Valeu, obrigado. Parece bobeira, não parece? Mas digamos que aqui fosse cheio de poeira. Lucas está andando. O que ia acontecer comigo? A poeira dele viria para cima de mim. O significado cultural que tem da palavra discípulo é a gente andar tão colado ao mestre que a poeira dos pés dele fique em cima de mim. Esse desejo de andar tão pertinho, pisando onde ele pisa, caminhando como ele caminha, era tão forte que a poeira do mestre, ela ficava em cima do discípulo. Esse é o significado, aquilo que vem dele tem que estar em mim. Então, assim, eu não sei, né, nem direito a visão que a Fatinha tem, mas eu não creio que a gente faz discípulo para a gente faz discípulos para o Senhor. Quem é o mestre? É Jesus. A gente às vezes vai pegar alguns pastores, né? Eu tenho alguns amigos deles que falam assim, né? O meu discípulo da igreja tal. E eu falo, meu Deus, eu não consigo ver isso, né? Eu consigo crer que o que tem em mim, de Cristo, eu vou passar para o outro. Mas o mestre é um só, é Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Quando eu falei assim, o que tem em mim, eu tenho que dar para o outro, eu estou querendo dizer que eu não posso dar nada que eu não tenha. E aí eu vou começar a falar o que eu desejo falar nessa noite. A gente precisa compreender que essa ênfase tão grande que a gente tem aí hoje em dia de fazer discípulo, ela tem que passar pelo caminho de ser discípulo. Se eu não sou, eu não posso fazer isso no outro. Vou dar um exemplo grande do que a gente falou aqui. Jesus falou assim: vocês vão passar para o outro o que de mim tendes aprendido, nem mais, nem menos. E você não aprendeu do filósofo, você não aprendeu do pastor que está na mídia, você aprendeu de Cristo. Ele fala, o que de mim tem aprendido, isso você vai ensinar. E aí, se a gente for lá no grego de novo, esse ensinar, ele é muito mais do que o ensinar que a gente entende. A gente entende que ensinar assim, a gente vai lá para a escola e aprendeu. 2 e 2 dá quanto? Não, 2 e 2 dá 22. 2 mais 2 dá 4. A gente, está vendo? Tem que voltar para o colégio. 2 mais 2 dá 4. A gente aprendeu isso. Dependendo da criança, vai passar meia hora, ela já não consegue nem mais lembrar daquilo. No dia lá da prova, ela vai dar uma lida para tentar relembrar aquilo. No grego, ensinar não. No grego, a mesma palavra que é usada aqui, ela é usada em João 20, se eu não me engano, 21, quando Jesus vai falar assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse guardar e esse ensinar é a gente viver aquilo que a gente tem
aprendido. É como se como se fosse uma roupa. Você vai botar aquela roupa, aquilo ali vai fazer, vai de conta que tu está disfarçado de Batman, né? Então, vão olhar para você e falar assim, é o Batman. Mas por causa da roupa que você está usando. Esse guardar, esse ensinar é uma prática de vida que isso tem que fluir da gente. Então, para eu fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo. Se você reparar, o texto que nós lemos, aí que está em Atos 11, 25 e 26, vai falar que a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos. O que significa a palavra cristão? A gente tem 3 pastores, pelo menos, aqui. A palavra cristão. É um pouco mais que seguidor. Imitador de Cristo. Lembra quando Paulo chega a dizer assim, ó, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Até então, não sei se eu estou indo muito rápido, vocês estão me entendendo? Não. Até então, não existia esse negócio de cristianismo. Por favor, espero que a pastora Fátima depois não me bata e nem me expulse daqui. Rogério, eu não gosto nada de ismo. Eu não gosto de feminismo, eu não gosto de machismo e também não gosto de cristianismo. Por quê? Ismo tem tudo a ver com uma formulazinha, uma dogmatização que criaram e fala, você tem que se encaixar dentro daquilo ali. Quem cria o cristianismo? Quem lembra? Século IV, ano 316. O imperador Constantino. Constantino vê que quanto mais mata cristão, que mais eles aparecem. Quanto mais prende, você já viu aquilo, não sei quanto você... Hoje o pessoal não sabe o que é infância, mas quem gente que gostava, que teve infância, a pessoa da minha época, você via assim um formigueiro, a gente via uma vara ali dentro da formigueira, só tinha um pouquinho de formiga assim. Quando você puxava, além da vara vinha lotada, aquele formigueiro, a boca do formigueiro sumia, que era só formiga que aparecia. Sei que vocês nunca fizeram isso, só eu, né? Já fez? E os cristãos eram assim, só via um pouquinho, matava, pum, crescia. Você prendia, crescia. O que Constantino faz? Olha, não está dando de ir contra eles, eu vou agora ser então o dono deles. Então ele pega e oficializa o povo que era chamado como antes de ser cristão? Atos. Povo do caminho. Por que que eles eram chamados povo do caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles compreendiam, haviam aprendido então que só em Jesus há o caminho da vida eterna, só em Jesus há o caminho de vida e abundância. Eles aprenderam isso. E eles viviam tanto isso, que as pessoas olhavam para eles e falavam, olhando a vida desse pessoal, a gente vê o caminho que é Cristo. Aí chega um ponto, que é aqui onde a gente leu, que eles falam assim, olha, a gente olha, não tem outra maneira de olhar para esse povo, que era igual a mim e a você, igualzinho a gente, né? Alguns com pouco cabelo, outros com muito, né? Uns barbudos, outros sem barba, eram iguais a gente, olham para eles e eles não se intitulam cristãos. Você viu aí que não são eles que levantam a bandeira e falam assim, eu sou cristão? Fala que os outros olhavam para ele e os chamaram de cristãos. Agora vocês reparam, eles estavam de passagem? Quem que prestou atenção aí no texto? Eles estavam de passagem? Então, eles ficavam lá, eles ficaram. Olha o que o texto vai falar no 26. Tendo o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano, ele ficou 1 ano lá com o pessoal. Esse 1 ano foi o suficiente para entender que não é aquele negócio só, a primeira impressão é que ficou, não. Eles ficaram 1 ano vivendo, comendo, acordando, dormindo, ensinando, instruindo, pregando o povo. E o povo, com 1 ano, falou assim, esse povo de fato é discípulo e discípula de Jesus. Esse povo de fato é cristão. Por quê? Eles já eram discípulos. Sendo discípulos, eles fizeram discípulos. Minha pergunta é, vocês acham que eles fizeram discípulos porque eles tinham uma apostila de discipulado? Eles foram lá na biblioteca de Roma
e pegou lá qualquer livro de falar assim, 7 passos para o discipulado, 10 passos para tu ter cãibra, né? Não tinha nada desse negócio. Eles apenas viviam o que de Jesus eles haviam aprendido. Então tem como eu separar ser cristão e ser discípulo? Não dá. Se eu não sou discípulo, é porque na verdade eu não sou cristão. Eu no máximo encontrei uma religião. Eu vou falar um pouco para vocês do que eu preguei domingo lá na igreja, mas é só para vocês entenderem um pouquinho. Domingo foi o dia do pastor metodista. E aí à noite eu falei para o pessoal, olha, eu não quero pregar, eu quero contar um pouco da minha vida para vocês. E aí, claro que eu não vou falar o que eu falei lá, que foram 50 e poucos minutos falando, mas é só para vocês terem uma ideia do que eu falei. Uma das coisas que eu falei para ele, para a minha igreja, né, foi o seguinte, eu falei, há hoje um assunto curricular, um assunto comum, um assunto corriqueiro, melhor dizendo, entre tanto o pessoal da igreja como o pessoal de fora da igreja, é que pastor é tudo pilantra, pastor quer tudo ficar rico. Passa uma semana na minha casa e não leva um dinheirinho não, para tu ver só. Pastor quer tudo ficar rico. Ninguém mais é pastor por amor à obra. Para quem não sabe, a Fatinha sabe disso, até o ano de 2016 eu era policial militar. Eu era sargento da polícia militar. Eu deixei 15 anos, faltavam 7 anos e 8 meses para eu me aposentar, para eu reformar. Eu deixei 15 anos da polícia para poder ser missionário no Peru. E aí eu estou contando isso porque a igreja lá já sabia, vocês não sabiam. E eu fui falar um pouco da minha vida, dessa história, para quebrar essa ideia de que pastor, ele é pastor porque quer ficar rico, e para dizer para eles o que eu quis dizer e quero dizer para vocês. Se a gente não aprender ser cristão por amor e gratidão, a gente nunca vai ser cristão. E eu vou explicar isso para vocês. Eu trabalho desde 9 anos de idade, era o que eu contava lá para eles. Eu venho de uma família muito pobre, eu morei até meus 24 anos numa casa de barro, que eu e meu pai construímos no terreno de uma pessoa que deixou com a gente um tempo, e quando eu tinha 27 anos eles pediram. Eu costumo dizer que a casa que eu morava, quando chovia, chovia mais do lado de dentro da minha casa do que do lado de fora. E eu, desde 9 anos que eu sempre trabalhei. Quando eu fui ser policial militar, eu sempre tive 2 ou 3 empregos. Eu era policial, por exemplo, eu já fui policial e vendedor de descartáveis. Eu vendia descartáveis na Ilha Grande. Não sei quem conhece aqui Ilha Grande. Quem aqui conhece Ilha Grande? Só você, amado? Você? Então vocês, pelo menos, que conhecem Ilha Grande, tem carro? Só do bombeiro e florestal. Na Ilha Grande não tem carro. Tudo lá é no braço. Eu saía de Campo Grande no Ford Ka, às vezes com 800 quilos, 700 quilos no Ford Ka, e ia para Ilha Grande para poder entregar descartáveis. Botava na barca, descia lá, enchia o carrinho, olha, braço para quem te quer, ia de pousada em pousada vendendo descartável. Voltava na barca de 5 horas da tarde, no dia seguinte eu estava de 12 horas de serviço, e foi assim durante o tempo. Já vendi essas bolsinhas, quem conhece aí pelo menos na Areia, a loja, a marca. Vendi, você talvez tenha comprado roupa que saiu numa sacolinha escrito Solt, que eu tenha vendido para eles. Eu era preposto de um senhor lá de São Paulo, alguma coisa Plastique, que agora eu esqueci o nome. E Olá Plastique. Isso eu estou contando para vocês que eu sempre ralei na minha vida, sempre. Até com 22 anos, Jesus me alcançou. Aí vocês devem falar assim, poxa, esse cara aí devia ter uma vida muito errada. Eu tinha 22 anos, nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca briguei na minha vida. Aí deve falar assim, é filho de vó. Estou falando, eu trabalho desde 9 anos, nunca coisa que eu não gostei é peão. O resto, o que vocês pensarem, eu fiz. Carrinho de rolemã, que muito aqui nem deve saber, não sei se foi internet, nem sabe que negócio é isso daí. Sempre fiz tudo. Mas nunca gostei daquilo que eu achava que não me trazia saúde. A Fatinha, não sei se ela sabe disso, eu joguei bola durante um tempo.
E hoje, aí vou abrir um parênteses, eu tive uma experiência muito bacana. Se eu pudesse, eu botava o áudio aqui para vocês ouvirem. Eu encontrei um amigo, ele me encontrou no Facebook, que eu não vi, nem sei quanto tempo que eu não via. A nossa diferença de idade deve ter uns 8, 10 anos de idade, mas a gente jogou bola junto, o Maurinho, e hoje ele não joga mais, né? Ele foi jogador também, hoje ele não joga mais, hoje ele é marombeiro, é professor da ETERJ de física. Ele me encontrou. No final da conversa, que foi antes de vir para cá, eu estou conversando com ele desde que eu fui para o hospital com a Alessandra. Ele falou assim: cara, eu preciso conversar contigo. Eu perdi em pouco tempo eu perdi minha prima e perdi meu pai. Eu preciso de alguém de confiança que eu possa conversar. Nós não nos vemos, não sei nem desde quando, mas eu sei que é muita raça de tempo. E eu ouvi isso de alguém, alegrou muito o meu coração. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu me converti, mesmo eu não tendo uma vida socialmente errada, eu entendi que Jesus me resgatou sem eu merecer. Que eu entendi que mesmo eu tendo uma vida de trabalhador, de garoto direitinho, nunca fiquei de recuperação em colégio, nunca. Então esse negócio de que porque trabalho, estuda, não dá para conciliar as duas coisas, é mentira. E na minha época não tinha os Google da vida, não tinha nada desse negócio. E ainda assim eu tinha um vazio dentro de mim que quando eu encontrei Jesus, Ele ocupou esse buraco, esse vazio que existia dentro de mim. E eu compreendi que não tinha como eu viver de outra maneira que não fosse buscando agradar e a servir a Jesus. Eu não sou merecedor de nada, eu não sou merecedor da pastora Fátima me ligar e falar assim: olha, eu conto contigo, eu queria alguém de confiança para estar ministrando na abertura. Eu não sou merecedor disso. Mas um Deus, na sua graça, me amou, me ama, me perdoou os pecados. Eu tinha um passaporte escrito assim: inferno. Veio Jesus e colocou assim: céu, Nova Jerusalém, vida eterna. E eu falei: eu não tenho outra maneira de viver que não seja fazendo com que a minha vida agrade a esse Deus, glorifique a esse Deus. E eu tenho 24 anos de evangelho. Eu nunca me desviei da glória de Deus. Eu posso caminhar com vocês aí na vida de Campo Grande, principalmente Zona Oeste, e mostrar para vocês alguns filhos na fé que eu tenho, que hoje, graças a Deus, são até pastores. Porque Deus, eu entendi que Deus na minha vida, eu não tenho outra opção para viver que não seja para servir a Deus. E vou tentar fazer vocês entenderem. A gente cantou um hino. Qual foi o primeiro hino que a gente cantou? Isso. Como é o refrão? Como um farol. É sempre alguém para ser um instrumento na vida do outro. É o farol que brilha. Qual a função do farol? Vem um navio lá, tudo escurão, perdido. Aquilo ali vai dar uma referência para ele navegar com segurança. Uma ponte sobre as águas, né? Você talvez não saiba nadar bem, eu tenho lá um jacaré. A ponte vai te livrar desse negócio. A gente vai ver que o que a gente cantou é sempre para nos levar a servir a Deus, servindo ao próximo. Mas você reparou que quase todos nós, quando a gente vem para a igreja, a gente vem atrás de alguma coisa? A maioria da gente, quando vai e fala assim: eu vou ao culto, a gente pensa o quê? Eu vou buscar a minha bênção. Quer me matar, gente? Amo oração, amo consagração, sou apaixonado por consagração. Eu fui discipulado entre Assembleia e Metodista, eu vou chegar lá daqui a pouco. Eu cresci nesse meio, mas quer me matar assim: eu vou lá buscar a minha bênção. Eu aprendi que a minha maior bênção foi quando Jesus perdoou os meus pecados e falou assim: dele eu não me lembro mais. A partir daí o que vier é lucro. Eu lembro uma vez eu pregando lá em Curicica, eu quase matei o pessoal do coração. Eu falei para eles assim: vocês estão me vendo? Aí todo mundo: claro, pastor. Eu falei: vocês estão vendo um cara que é imortal. Eu não morro mais. O máximo que você consegue fazer é que meus olhos fechem aqui e abrem na Nova Jerusalém. Eu não morro mais. A minha vida, ela é eterna. Eu sei que quando eu apagar a velinha aqui, essa vela vai brilhar para todo sempre junto com o meu Senhor. Independente se eu viver 46 anos, que é o que eu tenho hoje, ou se eu viver 100 anos. Quando partir, eu vou partir para o meu Senhor. É por isso que Paulo disse: o meu viver é Cristo, o meu morrer é
lucro. Ah, pastor, tu está pregando? Não, eu quero que a gente entenda que ser cristão, fazer discípulo, é você viver uma vida que todos os dias, quem olhar para você, saiba o quanto que você adora a Deus. Saiba o quanto que você é grato a Deus. Saiba o quanto que você teme a Deus. O grande problema da gente é que a gente fala assim, ó, eu creio na salvação, eu quero a salvação, mas a gente vive o tempo todo pensando nas coisas do aqui e do agora. E por causa do aqui e agora, o nosso testemunho é horrível. Por causa do aqui e agora, falando um pouquinho dos homens, né? Vê uma mulher bacana, né? Com um corpão, se demole, assina de novo o passaporte para o inferno. E a Bíblia fala que quando a gente peca, a gente torna a crucificar a Cristo. E bota Jesus de novo na cruz para perdoar, morrer pelos nossos pecados. Porque a gente não compreendeu ainda que Jesus é o máximo que a gente pode ter. Que Jesus nos basta. E se eu sou dele, eu tenho que viver de uma maneira que a vida dele em mim o agrade, fazendo com que os outros olhem para mim e vejam Jesus em mim. Eu vou dar um exemplo para vocês, se vocês quiserem abrir Isaías 53. Se eu não me engano, versículo 11, ou vai ser 11, ou 12, ou 13, vai ser por aí. Vocês me ajudam aí no versículo? Eu sei que é Isaías 53, ou vai ser 11, ou 12, ou 13, mas acho que é 11. Vai dizer assim, que ele verá a obra das suas mãos e ficará, é 11? E ficará satisfeito, contente, né? Vai depender aí da versão. Lê para mim, irmão. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos lá, aí está falando de quem? De Jesus. Quem é, ou quem são as obras, o resultado da obra do Senhor? Somos nós. Olha o que está falando, que ele ia ter um penoso trabalho, e a gente conhece a história, né? Isaías 53 começa falando, né, que ele ia levar sobre si os nossos pecados, castigo que nos traz a paz, está falando sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Vai falar isso tudo e vai chegar aí no 11, dizendo que ele veria a obra das suas mãos, que somos nós, num penoso trabalho, e ficaria feliz, ficaria satisfeito. E essa obra somos nós. Tu consegue imaginar que Jesus olha para mim e para você e fica feliz por tudo que ele conquistou na cruz do madeiro? E a única coisa que ele pede da gente é: ser-me-eis testemunhas. É só isso. Se eu sou, como eram os discípulos aqui, se eu sou discípulo, o que é discípulo? Eu ando tão perto, tão próximo do mestre, que a poeira, né, a maneira do mestre, ela se entranha em mim, e vão olhar para mim, e vão ver não só mais a mim, vão ver a mim, mas vão ver também o meu mestre, vão falar assim, ele é discípulo ou discípula de Jesus. É o que está acontecendo aqui. Fala que os caras ficaram, porque é fácil a Fatia chegar aqui um dia, a pastora Fátima chegar aqui um dia e pregar para vocês, a pregação ser uma bênção e ela ir embora. E vocês depois falarem assim, caramba, aquela pastora, ó, é de Deus. Agora uma outra coisa é ela ficar aqui um ano caminhando com vocês, e depois de um ano vocês falarem assim, poxa, a pastora Fatinha é uma bênção, uma mulher de Deus. Porque é o dia a dia que vai mostrar a todo mundo se nós somos cristãos ou não, se somos discípulos ou discípulas ou não. Amém? Até aí deu para pegar mais ou menos? Porque isso só foi a introdução. Tá rindo, mas é sério. Abra comigo em Mateus 16. Poxa, por que vocês viram? Eu falei, sério. Fatinha falou que eu só não posso passar de meia-noite porque ela falou que está marcado para quarta, porque aí passo de meia-noite já é quinta, né? Então eu não posso passar disso. A partir do versículo 13, Mateus 16, vamos ler do 13 ao 17. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto isso? Não? Está tão ruim assim que não deu para perguntar nada? Meu Deus, tem misericórdia. Me ajuda, Jesus. Vamos lá, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, quer dizer, feliz és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Somente até aí. Eu vou tentar fazer um resumo aqui rapidinho para vocês entenderem. No versículo anterior, Jesus tinha multiplicado os pães e tinha alimentado, com 7 pães, tinha alimentado cerca de 4.000 pessoas, no capítulo 15, no capítulo anterior. E aí ele sai, vai terminar o capítulo 15 dizendo que ele saiu da onde ele estava e ele foi para Magdala. Vai depender aí da tradução, Magdã. Ele sai dali e vai para aquilo que hoje se entende que é da onde vem a Maria de Magdá. Que depois isso é uma outra história só para a gente, que é a Maria Madalena, Maria de Magdá. Mas é só para vocês entenderem um pouquinho. De Magdá fala que ele passou para o outro lado do rio. E esse outro lado ele ia para Cesareia de Filipe. No caminho, enquanto que ele ia, ele fala para os discípulos: olha, não vos contamineis com os fermentos. Aí agora eu quero muito que vocês entendam isso. Se vocês entenderem só isso, eu vou para casa feliz pra caramba dessa. Ele diz assim, ó: não vos contamineis com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E quem eram os fariseus e os saduceus? Eram religiosos. Os saduceus eram o pessoal que era religioso e era político. Eles tinham lugar vamos botar assim, lá no Senado. Eles tinham os lugares deles lá. Era um grupo de religião que quase não se misturava com o povo, porque a intenção dele era só as cadeiras da política. Então eles estavam metidos junto com o pessoal lá de Roma. E ao mesmo tempo, por eles estarem tão envolvidos, aí que eu quero que vocês entendam. Lembra que eu falei que quem inventou o ismo do cristianismo foi Constantino? Porque até então o povo de Deus era o povo do caminho. Não tinha dono nenhum, não estava preso a nenhuma instituição, era o povo que caminhava na vida. Ah, pastor, está falando que ele não tinha igreja? Não, se a gente for ler Atos, vai falar que eles se reuniam nas casas e no templo. Nas casas e no templo. Não, nenhuma substituiu a outra, as duas coisas caminhavam juntos. Mas eles não tinham dono, o único dono dele era a gratidão a Deus e o amor imensurável a Jesus Cristo. Então eles não conseguiam viver de outra maneira que não fosse representando no sentido de mostrar, de demonstrar que Jesus era o Senhor deles. E eles viviam na vida, sem ninguém precisar falando assim, olha, tu tens que fazer dessa maneira, tu tens que fazer da outra maneira. A única coisa que ensinava, Jesus é assim, ensinou isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não minta, porque mentira é do diabo, ao contrário, não faça nada às escuras, porque quem faz a escura é quem faz as coisas erradas. Antes, faça tudo à luz, porque as suas obras forem boas, você vai glorificar a Deus Pai. E eles iam ensinando e vivendo isso. Se tinha alguém no sufoco, eles eram o ajudador. Se tinha alguém precisando de um grande socorro, eles falavam, conta comigo. E iam vivendo o que pregavam e iam pregando o que viviam. E esses homens, até que a gente chega onde falou que eles foram chamados de cristãos. E aí no século IV, como eu falei, no ano 316, Constantino fala assim, não dá mais para perseguir esse pessoal, você é o dono deles. E a primeira coisa que a mãe de Constantino faz é criar igrejas. E aí cria a igreja de Judas, e a igreja mais famosa, qual é que é a igreja mais famosa que ela cria? Vou dar uma cola, está em Roma, o Papa vive lá. Ó, mas não fala para ninguém não. A igreja de São Pedro. Porque ela começa a entender que se existe religião, esse povo tem que estar encaixotado num lugar e tem que ter mártires. E aí ela vai levantando os discípulos como mártires. E aí o que acontece? Imagina, eu sou o imperador Constantino. Eu me converti, pelo menos eu digo que me converti, que a história não mostra que Constantino se converteu, porque ele se batiza uma noite antes de morrer, porque ele sabia que ia morrer. Mas vamos lá. Digamos que eu sou o imperador e digo, me converti.
Aí esse aqui, ele tem uma cadeira lá minha, lá, que ele é um chefe lá de qualquer coisa. Se eu me converti, o que o pastor Rodrigo vai falar? Que vai contra a minha religião? Eu sou imperador, o que ele vai falar? Eu me converti também. Isso acontece hoje? Claro, um montão, né? E aí o povo não se convertia mais naquilo que a gente crê da Bíblia, da metanoia, do nascer de novo. Eles apenas pegavam, igual, me perdoe que eu vou falar, pastores presentes, é igual um montão de pastor que a gente tem hoje. Não é pastor nunca, em lugar nenhum seria pastor, mas porque tem uma cadeirinha, vai dar alguma coisa, algum tipo de privilégio, ele fala, não, vou por esse caminho aí também. É um montão de gente que quer ser líder na igreja, mas não quer ser líder porque tem um chamado, porque ama a obra, quer ser líder para poder estar pertinho do pastor ou da pastora e ter algum tipo de privilégio, de poder falar, e essas coisas aí. E é o que eles fizeram, isso aí não é novo, isso aí, ó, é antigão. Então o pessoal começou a se juntar ao imperador, não porque haviam se convertido, mas eles queriam caminhar junto com o imperador. Então, se eles não se converteram de fato, o testemunho era bom? Não. Eram de fato discípulos, imitadores? Não. E aí a igreja começa a entrar numa grande derrocada que a gente conhece e a gente está vivendo até o dia chamado hoje. Por isso que de vez em quando Deus traz um avivamento para a gente voltar à história. Só que, aí me perdoe, quem pensa diferente, pastora Fátima, me perdoe, e é onde eu fico irado, quando eu vejo pastores cheios de fórmulas de fazer discipulado. Me perdoa, eu não consigo ver isso na Bíblia. Se vocês um dia caminharem um pouquinho assim, eu tenho um blog que eu falei até que vou mandar para o Amado, eu não consigo pregar nada que não seja baseado na Bíblia. Eu dou um curso de 2 anos de discipulado, eu não uso um livro. Praticamente é Mateus 16, aí a gente passeia em toda a Bíblia, porque para mim, se você quer conhecer Jesus, está aqui. Se você quer ser imitador de Jesus, estar aqui. Não tem outro caminho, esse é o caminho. Qual é o caminho? Como ele viveu, eu tenho que viver. Como ele se comportou, eu tenho que me comportar. Como ele tratou o outro, eu tenho também que tratar. E aí vem Constantino e toma conta desse povo. E aí começa a religião, que a gente dá o nome de cristianismo, que até então era o povo do caminho, era o povo que caminhava na vida. E isso é tão forte que isso não só aconteceu com os discípulos. Jesus, ele acaba de falar, olha, não seja como os saduceus, que de tanto ficarem dentro da política, da instituição, deixaram de crer. Por favor, estou só dando uma caminhadinha para vocês entenderem. Os saduceus não criam em ressurreição, eles não criam em Espírito Santo, eles não criam em anjos, eles não criam praticamente nada, mas diziam que eram de Deus. E também não sejam como os fariseus. E a gente vai ver que quem Jesus mais bate é em quem? Os fariseus. E aí, para a gente só dar um exemplo de quem eram os fariseus, Jesus fala assim, com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim, vocês são sepulcros caiados. Quem não sabe o que é sepulcro? É lá onde a gente bota o mortinho, né? Mortinho assim, morreu. Aí a gente vai lá, bota no caixão, do lado de fora tá bonitão, mas lá dentro está alguém em decomposição. Ele fala, vocês são sepulcros caiados, vocês são como o prato que limpa o exterior, mas o interior continua sujo. Isso eram os fariseus, para falar que eles iam para a casa das viúvas, ficavam um tempão lá, ó, falando aquelas palavras bonitas que crente gosta de falar, né? Ficava em oração grandona, mas só para poder comer do bolinho da viúva, do pão, né, tomar um... Isso era só naquela época, hoje não tem mais isso não, gente. Eu estou falando, é só naquela época. Aí Jesus está falando, não se contamine com o fermento dos fariseus. E aí, quando ele fala isso, ele logo na frente ele vai falar assim, quem dizeis que sou eu? E aí, eu quero abrir aqui 2 parênteses rapidinho. Vocês vão ver que são 2 perguntas. Quem dizem que sou eu? O que os outros falam? E depois ele vai perguntar assim, e vocês? O que vocês dizem? Entendam isso. A gente não tem como ser cristão por causa de mamãe foi. Porque papai é. Filho de cristão não é cristãozinho. Não é. Sucessor de Moisés, foi Moisésinho? Não. E Moisés teve filho. Foi quem? Ufa. Sucessor de Elias, foi Eliazinho? Foi Eliseu.
filho de cristão não quer dizer que a gente também é. Não é porque você vem à igreja, sabe aí uns hinos de cabeça, que faz a gente ser cristão, ser discípulo do Senhor. Então a primeira coisa que ele fala, quem dizem os outros que eu sou? E depois ele fala para e vocês? Agora eu quero saber de vocês. O que vocês dizem? E aí vem essa revelação dada por Deus. E é aqui que eu quero gastar um tempinho com vocês. Vou quebrar aquele relógio lá rapidinho, depois eu volto. Olha só. A gente acha que consegue se tornar discípulo, discípula de Jesus por conhecimento. Eu quero dizer que isso é a maior mentira que alguém pode ter ensinado para vocês. Quando a gente encontra Jesus, a gente obviamente busca o conhecimento. Mas não é o conhecimento que nos faz ser cristão, não é o conhecimento que nos revela Jesus. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Não é isso que a gente leu aí? E aí qual é a resposta de Jesus? Muito bem, tu é feliz, Pedro, porque não foi carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Da onde vem a revelação? Foi do livro? Não. Jesus está falando que quem te revelou foi o Pai. Quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, ele fala que é necessário nascer da onde? Que quem traz a revelação é o Espírito. Vou dar um exemplo para a gente prático da nossa época. Quem conhece aqui Augusto Cury? Psicólogo, psicanalista, Augusto Cury. Mas o testemunho de Augusto Cury é assim, ele foi estudar todos os grandes líderes da história da humanidade. Estudou Moisés, ele estudou Alexandre o Grande, ele estudou Siddhartha, foi estudando todos os grandes líderes, até que ele chegou a hora de estudar Jesus. Quando ele foi estudar Jesus, ele falou que ele foi impactado, que quando ele se viu, ele já estava chorando e crendo em Jesus, porque ele falou que não tinha como ele não ser impactado por esse homem. Mas tu acha que foi por causa da letra? Porque ele leu um montão de gente. Quem conhece a história de Alexandre o Grande? Morreu novão, 34, 33 anos, mas já tinha conquistado o mundo. O mundo, o cara assim, num período muito grande, ele conquistou o mundo. Meu Deus, tu lê a história desse homem, e como homem, você não se apaixonar, não fala assim, pô, esse cara é incrível, isso é uma anomalia você não achar, porque não tem como. Eu não sei vocês, eu sou apaixonado pelo Bruce Lee, eu não peguei o Bruce Lee, mas quem conhece a história do Bruce Lee, que morreu novinho, com 30 anos, o cara ele mudou a luta no mundo, e ele mudou o cinema chinês, porque ele foi o primeiro cara chinês a ser convidado para ir para Hollywood. Isso com 30 anos, ele veio morrer. Não tem como você olhar para esse cara e falar assim, meu Deus, é fora de série. Augusto Nicodemos estudou todo mundo, mas o único que entrou no coração dele e mostrou para ele quem é o Salvador foi o Senhor. Filosofia não te faz conhecer Jesus, teologia não te faz conhecer Jesus. Só quem faz você conhecer Jesus é a revelação do Pai. É só o Espírito Santo de Deus. Entende? Porque você vê que quando a gente lê isso, a gente fala assim, poxa, é molinho Pedro ter falado isso. Cara, coisa mais difícil foi Pedro ter falado isso, pelo menos o que eu acho. Porque olha só, teu nome é? Carlos, imagina, Carlos, você andando com Jesus. Você vendo Jesus com vontade de dar uma barrigada. Ah, tu acha que ele não fez isso? Ah, vocês estão rindo. Você vendo Jesus suando. Pô, não tinha o desodorante que a gente tem hoje, né? Não tinha um cremezinho de pele. Você vendo Jesus, tudo que um ser humano normal faz. Que dentro da média lá deles deveria ter 1,70 m, 1,72 m, moreno, castigado do sol. E antes de Jesus, um montão de gente fez um montão de milagres. Elias fez milagres? Ufa, Eliseu, só o dobro de Elias, só, né? Para não falar que foi muita coisa. E vem Jesus e você fala, tu és o Messias, o prometido, o enviado, o Salvador, o Filho de Deus. No grego, na época de Jesus, quando fala Filho de Deus, é semelhante, é igual, é equiparado. Porque quem lembra um pouco aí, principalmente da história grega, o Filho de algum tipo de Deus quer dizer que é o próprio Deus, o que há em um há no outro. Quando ele fala essa expressão, você é Filho de Deus, Pedro está falando, tu és
Deus. É mole você falar, Carlos, para alguém que você está vendo todo dia ali comendo contigo, suando, chegar para ele e falar que é Deus. É mole para a gente quando lê, quando já passou tudo e você lê a história toda. E aí está Jesus falando para Pedro, tu és bem-aventurado, tu és feliz, porque não foi carne e sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Continuando onde eu estava, eles estão indo para um lugar chamado Cesareia de Filipe, ou Cesareia Filipal. Esse lugar era um lugar de, assim, enorme idolatria. Esse lugar ele começa quando o Filipe pai, que é o Filipe o Grande, ele constrói um templo todo branco de mármore. E aí em volta, começam as pessoas indo para lá, para esse templo, e vai morando ali em volta. E a terra é muito fértil. Porque a terra é fértil, vem gente de tudo quanto é raça de lugar. Então o paganismo ali, as idolatrias, a prostituição, o culto a deuses através da prostituição, mais ou menos como acontecia em Corintos, isso ali é grande, é enorme. Então assim, a idolatria ela é enorme no lugar chamado Cesareia de Filipe. Porque Cesareia de Filipe é porque foi Filipe o filho, que Herodes Filipe, que foi o cara que ele construiu, que ele queria tanto... Caramba, faltou a palavra agora. Honrar, não é a palavra. Homenagear, tanto a ele mesmo, como ao grande imperador que existiu, que era o César. Então ele bota Cesareia de Filipe, em homenagem a um, e a ele, mesmo que ele não vai ficar de fora, que ele não é nenhum bobão, né? E aí o que acontece? Esse negócio vai ficando cheio de gente que adora tudo quanto é tipo de coisa. E é isso que eu quero que vocês levem para casa hoje. Jesus ele estava saindo da Galileia. Lembra lá da multiplicação dos pães? Onde era a Galileia? Era o lugar da adoração. Era um lugar conhecido porque onde o povo então chamava os saduceus, os fariseus, onde a grande massa dos religiosos, da adoração a Jesus, estava. Me entende até aí? Jesus sai dali do lugar que a gente chamaria hoje, é um lugar santo, lugar sagrado. Ele sai do lugar sagrado e ele vai em direção aonde? Ao lugar profano. Ele sai do sagrado, por favor, entendam isso, ele sai do sagrado e vai para um lugar de idolatria, de prostituição, de paganismo, de tudo que é horrível. Onde que essa revelação, se fosse para gente, muito cristãos, onde essa revelação ela tinha que acontecer? Em Galileia ou ela tinha que acontecer no lugar profano? Na nossa cabeça, os milagres de Deus, as revelações de Deus acontecem onde? Dentro da religião, dentro do ismo, dentro da instituição. Eu costumo dizer que dentro da igreja todo mundo é santo. Se fosse desenho animado aqui dentro, todo mundo estaria com a auréola e um par de asas. A gente tudo vira anjo quando está na igreja. Mas o chamado de Deus é para ser discípulo lá fora. É o povo do caminho. O nosso comportamento tem que ser tal que aqui no paganismo as pessoas olhem para nós e sejam atraídas por Cristo em nossas vidas. Porque a revelação, ela não tem que ficar acontecendo aqui dentro. Ainda que Deus faça. Mas o lugar da revelação é no teu trabalho, dentro da sua casa, na sua faculdade, com o seu vizinho que é chato pra caramba, mala sem alça, né? Para aquele patrão que se tu pudesse, tu botava uma bomba dentro da boca do cara, mas não é Jesus falando, bota a palavra dentro da boca desse cara. E Jesus, ele pega essa revelação e não faz a revelação acontecer no lugar sagrado, ele pega os seus discípulos. Quem eram os discípulos? Aquele que em Mateus 28 ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido. São esses discípulos que antes dele subir, a coisa mais importante que ele tem para dizer é ide e fazer discípulos. Ele fala isso só lá, ele mostra na vida. Como ele mostra na vida? Saindo do lugar santo e falando, é na vida que vocês vão mostrar, vão ter as grandes revelações. E aqui em Mateus 16, é o primeiro lugar que a palavra igreja, ela aparece. É em Mateus 16. Então Jesus está falando assim, é no lugar da vida, do mundo, que as revelações vão acontecer na vida de vocês, para que todos saibam quem vocês são, quem vos enviou, e assim vão saber também quem eu sou.
Tem a ver com o que a gente tem feito? Tem a ver com o que a gente prega? Tem a ver? Eu sei que eu estou dando choque em vocês, mas espero que seja de Deus. Tem a ver? A gente não sabe o que é ser cristão. A gente acha que discípulo é a gente pegar um montão de agendinhas, de livrinhos, de fórmulas. A gente acha que a gente vir para a igreja. Gente, estar na igreja é bom demais. Eu sempre fui cupim de igreja. O pessoal fala que é rato, que eu sou barata de igreja, né? Mas como aqui é de madeira, então eu sou cupim de igreja. Mas sempre amei. Mas eu falo para vocês sem medo de errar. Vocês podem Isso, por favor, não sou melhor nem pior do que vocês. Mas uma coisa eu falo para vocês. Eu sei quem Deus é para a minha vida. Eu levo vocês hoje no quartel, onde foi meu último quartel na DS, em São Cristóvão, onde é o 4º Batalhão. Levo vocês em Angra. Levo vocês em Campo Grande, onde eu servi. E vocês vão perguntar lá quem é o Amaral. Entra no meu Face. Vocês vão ver aí pessoas que elas falam de mim no meu Face, da PM. Busca só o que os PMs falam de mim. Um dia desse aí, um Biazuz, um amigo, que é da minha turma de recrutamento. Eu era recruta. Todos os dias, a gente tinha que estar 6h30 formado. 6 horas da manhã, nós éramos 51, eu conseguia reunir 50 homens. Dava uma palavra para eles e orava por eles. Todos os dias. O dia que eu chegava atrasado, na sala de aula, um deles levantava, o Gregório então fazia muito isso. Fulano de tal, dependendo do que era oficial, deixa Amaral fazer uma oração antes da gente começar. E aí o Biazuz, esses dias, ele ajudou, tá, isso agora, semana passada, busca lá no meu Face que está lá, está recente. Ele ajudou um garoto que tem limitações, né, mentais, mas não é Down, não. Esqueci agora o nome. É um tipo de autismo. E o garoto é apaixonado por PM. E ele pegaram o garoto em casa, botaram a camisa da PM do garoto, pegou no colo, botaram dentro da viatura e foi dar uma volta com o garoto, que era o dia do aniversário do garoto. O garoto assim, maravilhado. E aí eu parabenizei. E embaixo do que eu parabenizei, ele falou assim: Amaral, eu aprendi muito com você, porque você é uma pessoa fora de série, sempre pronta para ajudar os outros. Isso, alguém que foi recruta comigo, viveu comigo durante quase 4 anos que a gente viveu junto. Porque além do recrutamento a gente serviu junto lá em Campo Grande no recrutamento. Não estou falando para vocês que eu sou perfeito. Estou falando para vocês que eu sei quem é Jesus para a minha vida e quem eu quero ser para Ele. Estou falando para vocês que isso não é uma utopia, isso não é algo que é o conto da carochinha. Esse é o plano, é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. A gente só pode fazer discípulo em alguém se a gente for, porque a gente vai dar aquilo que a gente tem. Se você me pedir hoje R$100, não dá para eu te dar, porque não tenho. Só posso te dar o que eu tenho. 10 conto dá para eu te dar, né? Agora, fora isso, não dá. E na vida do reino, a gente só vai viver isso é da gente deixar de pensar que Jesus Cristo é o gênio da lâmpada mágica. Vocês conhecem o gênio da lâmpada mágica? Você, a hora que quer, você vai lá, esfrega e ele tem direito a te conceder 3 desejos, né? Jesus não é isso. Jesus é aquele que eu tenho que adorá-lo 24 horas por dia. Eu tenho que ser grato a Ele porque Ele me deu vida eterna. Ele me dá a paz que excede a toda a compreensão humana. Pode ninguém me socorrer, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pode todo mundo me desamparar. Isaías 49:15. Pode porventura uma mãe que gerou o filho, que o amamentou, esquecer-se dele. Todavia, se essa vier a esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, porque teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Esse é o nosso Deus, e como eu não vou viver adorando? Como eu não vou viver sendo grato se eu não sou merecedor de nada? Você não sabe nem se vai chegar em casa hoje. Se chegar, é graça de Deus. E se não chegar, glória a Deus. Porque nele vivemos, nos movemos, respiramos, existimos e comemos. É tudo dele. Quem aqui tem a certeza que vai trabalhar amanhã? Ninguém. Minha esposa achava que ia trabalhar hoje 5h30 da tarde. Está lá em casa, de molho, deitado na cama. Porque a gente não tem controle de nada. Mas a gente não consegue achar isso. E porque a gente não acha isso, a gente se acha o dono da nossa própria vida, a gente não consegue ser grato. A gente não consegue viver adorando e reconhecendo que de fato Ele é o nosso Senhor e tudo vem dEle. E principalmente poder morar com Ele para a vida eterna. Isaías 53, ele fala que Ele olhou para mim, olhou para Lucas, olhou para Carlos, né? Olhou para a gente e falou assim: eu olho para vocês e fico contente.
resultado da obra das minhas mãos. Eu queria muito falar mais para vocês, mas eu não quero extrapolar no horário. Mas eu quero, em nome de Jesus, que a gente entenda que o chamado de Jesus é para a gente fazer. Mas antes da gente fazer, a gente tem que ser. E ser cristão não tem a ver com instituição, não tem a ver com cristianismo, tem a ver com o que eu sou. E se eu sou em qualquer lugar. Há uma diferença. Às vezes, quando a pessoa fala assim, né? Poxa, pastor, hoje o senhor está bonito. Eu falo, pô, tem que orar por você. Aí a pessoa fica falando, porque eu não estou, eu sou. Né? Estar é o momento. Ser é minha essência. Eu não posso estar cristão. Eu sou cristão. Eu não posso estar discípulo. Eu sou um discípulo. Perfeito? Não. Todos nós, como disse Paulo. Filipenses 3. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Avança em direção ao alvo. Quem é meu alvo? Jesus. Ser imitador dele. Ser perfeito como ele é. Viver como ele viveu. O dia que a gente aprender isso, eu vou falar algo para vocês. Tu nunca mais vai dormir preocupado com a tua conta. Tu vai ter essa preocupação de saber que você tem que pagar. Mas não a preocupação que vai te tirar o sono. Porque quem vai prover não são suas forças. Porque se for para suas forças, você vai fazer o que não agrada a Deus. Mas quando você descansa nele, sabe que vem dele, minha amada, você vai dormir e vai roncar igual uma pedra. Nunca vi pedra roncar não, né? Mas dizem isso. Mas isso só vai acontecer quando a gente de fato entender quem ele é pra gente. E quem nós somos nele. Com o que eu preguei domingo à noite lá na igreja, como eu estava falando, eu quis pregar sobre as pessoas que expressaram durante a vida o amor delas, a gratidão delas, o serviço delas por Jesus. E o interessante é que eu normalmente, se vocês verem, eu não tenho nada escrito, eu não prego escrevendo nada, eu não dou aula escrevendo nada, no máximo assim quando eu quero ditar a frase de alguém. E existiu no segundo século uma mulher chamada, no 16º século, uma mulher chamada Teresa de Ávila, era uma madre. E uma das coisas que essa mulher disse, ela falou assim, ó, por favor, entendam isso. Ela falou assim, se ainda que não houvesse o céu, eu te amaria. Ainda que não existisse o inferno, eu te temeria. Tu consegue entender a profundidade desse negócio? Não tem a ver com o céu, não tem a ver com o inferno, tem a ver com Jesus, com quem Jesus é. Só que antes de eu falar o que estava no meu coração, no seu momento de pregar, foi uma irmã, a Lúcia, dar um testemunho. E ela vem de uma luta de enfermidade, tanto na vida dela como da sua filha e do seu filho, muito grande. Enfermidades que, assim, eu nem falar para vocês que são coisas que não são comuns, né? E cada um tem um tipo. Ela tem um tipo, a filha tem outro. A filha tem a mesma dela, o filho que tem um outro tipo. E eu nem sei dizer o nome para vocês. E ela foi dar um testemunho dos exames que ela fez, que a filha fez e que não tinha dado nada. E aí ela falou assim, só que não acabou, eu estou passando por uma luta que eu vou vir aqui ainda também dar um testemunho, porque eu quero dizer para vocês que eu posso perder tudo, podem me tirar tudo, mas ainda assim eu continuarei adorando a Deus. Quando ela falou isso, eu falei, Deus, é para eu falar o que eu quero, é para eu pregar o que eu quero pregar mesmo. Na hora que eu pregava, eu falei isso, para que eu fui buscar Teresa de Ávila? Se tem a irmã Lúcia aqui para falar o que ela falou. O dia que a gente falar isso na alma, da vida, e fazer com que isso seja a nossa vida, amado, a gente muda o mundo. Você muda a sua casa, você muda aqui a freguesia, você muda o seu trabalho. O grande problema é que a gente acha assim, se Jesus me abençoou, está tudo bem. Se Jesus não me abençoou, está tudo mal. O que é ser abençoado e não ser abençoado? Tem como Deus não abençoar? Tem. Não tem. Tem como Deus não dar o que tu desejas? Não é a mesma coisa. Que Deus abençoa sempre, não há nele mal algum. Deus só sabe fazer o que é bom, ele só sabe praticar o bem. A nossa visão do que é bom, o que é bem, que é o problema. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou terminar em nome de Jesus.
José tinha ouvido falar de discipulado? José do Egito? Não. E olha que ele não tinha tido nem essa revelação que Pedro fala. Mas olha a história de José. Tem sonhos da parte de Deus. De coração abertão, todo grato, conta para os irmãos. Aí a gente fala, que furada! Contou para os irmãos. Aí às vezes a gente vê lá no Face, né? Quer vitória, não contem para ninguém. Eu não consigo entender quem é maior do que meu Deus, amado. Quem é o capeta? A Bíblia fala que Deus nos deu autoridade para expulsá-lo. Quem é ele? Mas isso é outra coisa. Mas aí ele conta, vai parar lá no poço, pelos irmãos, passa a caravana lá de Potifar e compra José. José vai lá para a casa de Potifar. Tudo que ele coloca a mão, diz que a Bíblia é que Deus faz prosperar. E ele vira o cara diante de Potifar. Potifar confia tudo nele. Só que ele era molecão quando ele foi, né? Ele cresce, fica aí bonitão assim, igual o Lucas, né? Todo marombadinho, fortinho. Aí a mulher vai, olha a mulher de Potifar e fala, ah, ninguém tá, acho que é meu. Só que ela não conhece o coração de José. Ele fala, o Senhor me confiou tudo, menos você. E aí todo mundo conhece a história, né? Ele tem que fugir da mulher, literalmente fugir. Ela inventa que ele que tentou contra ela. Aí ele vai parar lá no presídio, lá no Desip. Ele está lá junto com o pessoal do Desip. Ele é agradável ao chefe do Desip. Porque se você ler a história, é como se o cara pegasse hoje, o cara do Desip, e falasse assim, ô prisioneiro, toma aqui, José, a chave, fica olhando aí como os outros prisioneiros estão, como está o comportamento dele, como está a comida. Fala que ele foi agradável ao cara, de ponto do cara falar assim, eu não vou mais trabalhar não, só quero salário, quem vai fazer tudo é você. E aí tem aquela parte lá dos sonhos. E aí no final, a gente conhece a história, né? José vira lá o braço direito do governador do Egito, de Faraó. Quando a gente lê o final da história, a gente fala, aleluia, glória a Deus. Não fala? Vive a vida dele então. Traído pelos irmãos. Depois quando ele fala, agora eu estou na sombra e água fresca. A mulher vai dar uma pancada nele. Ele interpreta o sonho e fala para o cara, ó, lembra de mim lá. O cara se esquece dele. Interessante, a gente é assim, né? Se a gente ajuda alguém, se esse alguém esquece da gente, a gente fica feliz, não é? A gente fica irado. Não tem nada a ver com Jesus isso. Em quem é discípulo de Jesus, não faz nada esperando nada em troca. Você faz porque você ama. Você faz porque no teu coração não tem outra coisa que não seja o desejo de ajudar o próximo. Quem quer fazer alguma coisa esperando algo em troca está em busca de barganha. Você está fazendo um negócio. Você não está vivendo o teu amor. O amor de Cristo em você. Mas aí ele vai e é traído lá. O cara esquece dele até a história lá. Aí a gente pensa assim, Deus estava com José quando ele estava lá no poço? Claro. Deus estava com José quando ele foi parar lá na prisão? Deus estava com José quando o cara esqueceu dele? Aí Paulo lá em Romanos 8:28 vai escrever, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Viver em Cristo não existe bem e mal. Existe bem e mal daquilo que eu posso fazer. Mas daquilo que eu recebo, tudo vai cooperar. Paulo, e eu termino em nome de Jesus, para fechar aqui. Paulo eu estou pregando todo domingo de manhã na minha igreja sobre Efésios, versículo por versículo. Eu achava que ia demorar no máximo 2 meses pregando. Eu acabei depois de 1 mês, acabei agora de pregar o primeiro capítulo de Efésios domingo passado. Mas Paulo está preso, está na cadeia. E se você ler a carta de Efésios, é considerada a carta da maturidade, porque o que Deus colocou no meu coração lá para Curicica é que esse vai ser um ano de maturidade e unidade da igreja. E a carta de Efésios é considerada a carta da maturidade de Paulo. E Paulo, quando ele escreve, se você ler lá, ele está preso e ele está escrevendo para um povo que é uma igreja boa. Se você for ler lá, ele só faz elogios à igreja de Efésios. Só que a igreja está espantada, porque o grande homem de Deus, o grande discípulo do Senhor, está preso. E aí Paulo, preso, escreve para eles, para animá-lo e para dizer que a prisão dele era plano de Deus. Tranquilo, pode acabar aí, né? É assim que a gente pensa. Quando algo que a gente chama de mal acontece. Mas quando a gente vive com o Senhor, a gente sabe. Se foi eu que vacilei e dei a brecha para Satanás,
ou se de fato é o Senhor que está me conduzindo. Que quando é o Senhor, o que a gente chama de mal, Deus continua chamando de bem, de bom, de agradável. Jesus está na cruz, morreu. O que o povo pensou? Acabou tudão. O que Satanás fez? Foi lá no quilômetro 32, não sei se vocês conhecem, na casa de fogos, compôs fogos todos e soltou tudo. Ganhei! Mais ou menos vascaíno até acabar o jogo, né? Mais ou menos isso. Aí, é só botafoguense, foi mal. Soltou os fogos. Passam 3 dias. 2 discípulos e no caminho de Emaús. Eles falam, conversando com Jesus. Você não sabe da história não, rapaz. Onde você é estrangeiro, por onde você andou? Apareceu aí um homem chamado Jesus, cheio de sinais, maravilhas, prodígios. Nós pensávamos, esse é o cara, esse é o Salvador. Mas hoje já fazem 3 dias que ele morreu. A última notícia para esses caras era da morte. Não adianta, quem anda com Jesus, a última notícia sempre é da vida. É vida, é vitória, é vida sobre a morte, é vida eterna. O que eu quero dizer para vocês, amado, é que Satanás, ele fez a festa. Mas enquanto que ele fazia a festa, diz a carta de Pedro, que é um dos grandes mistérios, que Jesus tinha ido pregar para o pessoal que tinha morrido. E aí, no 3º dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E Paulo vai escrever, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte. O que eu quero dizer, se você caminha com Jesus, ainda que doa, não estou falando que não vai doer, ainda que você chore, ainda que não seja agradável, creia como Paulo, todas as coisas cooperam. Vivendo assim, a gente vai aprender a viver feliz, contente, vão olhar para nós e vão ver que nós somos discípulos e discípulos do Senhor. Amém? Me perdoe aí qualquer coisa, pastora Fátima, mas se vocês deixarem, eu gostaria ainda de orar. Podemos ficar de pé?